Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui, mais um culto de casais, hoje abordando esta temática. Não considereis o passado, não considereis o passado. Eu creio que o Senhor vai falar gloriosamente as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E antes de nós lermos o nosso texto base e pedir para o pastor orar, vamos entender o conceito de considerar. O que é considerar? Pegando em vista o dicionário, considerar é dar crédito, é dar atenção, é acatar. O contexto bíblico que nós vamos pegar já, para considerar no original hebraico, significa carregar, trazer consigo, nutrir. E nós vamos entender isso agora lendo Isaías 43, versículos 18 e 19, com o nosso amado pastor Afrânio. E logo em seguida a leitura, ele nos dirigirá em oração. Isaías 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no ermo e rios no deserto. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza uma vez mais, e agradecidos oramos pela grandiosa manifestação de estarmos aqui juntos, congregados, reunidos, em comunhão como igreja, já desenvolvidos os 5 minutos de oração, já tendo uma tremenda e maravilhosa ministração, tanto quanto tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos, unge-nos para que possamos recepcionar essa palavra do Senhor já posta no coração do teu servo presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos por tudo quanto advirá dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu pastor. Muito obrigado. Glórias ao nosso bom Deus. Vamos repetir a leitura, meus amados irmãos. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então eu torno a repetir o sentido de considerar. Não é o sentido do dicionário, no sentido de acatar, de dar crédito, de dar atenção. Mas o contexto aqui é de carregar, é de trazer consigo, é de nutrir. E em que contexto está sendo narrada essa história, está sendo relatado esse período dessa palavra profética pelo profeta Isaías? No período do exílio, do cativeiro babilônico. Israel havia sido levado para o exílio babilônico, para o cativeiro babilônico, e lá ele ficou. Ele ficou no exílio babilônico pelo período de 70 anos, conforme havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Jeremias, do capítulo 25 até o capítulo 29, trata desse exílio, desse cativeiro babilônico. E no capítulo 25, versículo 12, mais precisamente, ele fala que esse exílio, esse cativeiro babilônico, esse juízo de Deus sobre Israel, duraria 70 anos. E o povo, então, foi levado cativo para a Babilônia. Foi levado, foi exilado, foi transportado para lá, contra a vontade, é claro, o cativeiro já é isso, é algo que é feito contra a vontade da pessoa. E lá eles permaneceram durante 70 anos. A questão foi que, durante esse período que lá eles se estabeleceram, durante esse período que lá eles ficaram, eles começaram a se amoldar às tradições babilônicas, ao costume babilônico e ao costume dos povos circunvizinhos. Eles começaram a se amoldar àquela tradição, começaram a se acostumar, começaram a ver aquilo como natural. Eles, quando chegaram lá, alguns deles ganharam terras, alguns cultivaram, alguns criaram animais, construíram casas, alguns até cultuavam outros deuses e alguns se casavam com as mulheres daquela terra. Se casaram com mulheres da circunvizinhança, se casaram com mulheres babilônicas, e tudo isso foi mal aos olhos do Senhor. Então, eles perderam, eles estavam, de fato, se amoldando à cultura daquele lugar.
Isaías, sabendo que o cativeiro teria fim, que esse exílio, que esse juízo de Deus sobre eles teria fim, ele vem e traz uma palavra para eles. Ele sabia que esse exílio estava chegando ao término, estava chegando ao fim, como havia sido predito pelo profeta Jeremias. E nós sabemos que tudo que Deus fala na sua palavra, ele cumpre. Tudo aquilo que ele determina, ele faz. Tudo aquilo que ele intenta, acontece. Nada pode impedir a mão poderosa de Deus. Números 23, 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Essa é a palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida. O Senhor tem promessas para ti, tem promessa para mim, tem promessa para nossas vidas. E uma vez que ele prometeu, ele é de cumprir, amados. Tendo ele falado, não cumprirá. Tendo ele dito, não fará. Então ele prediz, ele disse que esse cativeiro duraria 70 anos e que depois o povo seria tirado de lá. Então aquele período de exílio, aquele período de cativeiro, transportando para os dias atuais, período de luta, período de prova, período de aflição, período de angústia, período de dor, colocando ele foi permitido naquela ocasião, e é permitido muitas vezes na vida do cristão por Deus, amados. Deus permitiu na vida de Jó, ele tem permitido na vida de alguns irmãos, às vezes ele permite, já permitiu na minha vida, na vida da minha esposa, de luta, de tribulação, de angústia, quando nós estamos na presença dele. Deus tem um propósito no cativeiro, Deus tem um propósito no exílio, Deus tem um propósito na prova, na tribulação. Deus tem um propósito na angústia. É sempre no centro da vontade dele. É sempre nos aproximar, nos levar para junto dele. É sempre nos deixar dele. E esse período era para aproximar Deus, o povo de Israel de Deus. Era para trazer para perto dele. Então, Isaías, esse período iria ter iria se extinguir, estava chegando próximo ao seu término. Ele traz uma palavra de consolo e, ao mesmo tempo, de exortação para Israel que ali estava. Ele traz uma palavra de exortação que ali se encontravam, todos que estavam exilados. E o nosso pastor lê os versículos 18 e 19. Nós vamos ler agora a partir do versículo 14, para você entender. Aí mesmo, no capítulo 43. Leiamos então o versículo 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriaram. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, nosso Deus é muito dito. Isso Isaías está falando para o povo de Israel, que ele está fazendo com que eles se lembrem da poderosa mão e o que Deus fez através em favor do próprio povo. Versículo 15 diz o seguinte: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso santo, ele é o Criador de Israel, da igreja, ele é o nosso rei. Versículo 16: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Outrora, quando? Quando o povo de Israel passou a pés enxutos, saindo do Egito para ir para a terra prometida. Então, assim aconteceu, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas de uma vereda. O que vez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Lá onde? No fundo do Mar Vermelho. Todos eles, cavalos, cavaleiros, todos eles que se levantaram do Egito contra Israel, jazem lá, morreram lá, lá ficaram e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida, como um pavio que não tem mais fumaça sequer, que está totalmente apagado, sem força, sem vida. Aí ele entra no versículo 18 e diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele, quando fala isso, não vos lembreis das coisas passadas, essas coisas passadas foi o que eles estavam vivendo nesse período de exílio babilônico.
nesse período de cativeiro, nesse período que ali eles estavam. Não se lembrei dessas coisas, do período que vocês passaram aqui, não se lembrei do que vocês construíram aqui, não se lembreis do que vocês fizeram aqui, do que vocês passaram aqui, não vos lembreis do período da angústia, não vos lembreis, trazendo para o nosso contexto, do período da aflição, do período da dor, não vos lembreis do mundano proceder que vocês tinham antes de conhecer a Cristo, não vos lembreis da forma como vocês eram, quando vocês não tinham intimidade com Deus, quando vocês não receberam a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, não vos lembreis daquela vida pecaminosa, doentia, diabólica, afastada que você tinha na presença de Deus, não vos lembreis daquilo. A maioria das pessoas vive presa no passado. Tem pessoas que amam o passado, que atrelam o passado, que gostam do passado. A maioria vive em função do passado, e tem outros que são um pouco piores, vivem em função do passado alheio, ou do erro alheio, do que a outra pessoa fez. Como assim, meu presbítero? A pessoa olha e fala, não, Christian, não, eu lembro do Christian. Christian, o passado dele condena ele. Não conheço nada, o Christian, vocês não conhecem. Hoje ele está cantando aqui, o passado dele é tenebroso, é macabro. Não sei como é que ele pode estar cantando. Pessoas que consideram, que lembram do passado da outra, uma vez que o Senhor nos redime, uma vez que o Senhor nos renova, uma vez que o Senhor faz de nós novas criaturas. O texto diz, e nem considereis as antigas. Então, não vos lembreis do passado, fala o profeta, e nem considereis as antigas. Considerar do original, trazer consigo, carregar, nutrir. O que é? Olha, aqueles hábitos, aquela cultura, aquela tradição que vocês tinham lá na Babilônia, não considerem, não tragam para cá. Vocês estão voltando para Israel, vocês estão voltando para a presença de Deus. Aqueles hábitos, aquelas culturas, aquela falsa adoração, aquilo que vocês faziam lá na Babilônia, não trago para a presença de Deus. Eu aceitei Jesus, aquele hábito que você tinha, quando mundano, quando pecador, quando ímpio, não traz para a presença de Deus. Não considera o teu passado, não carrega, se livra disso, se liberta disso. Não traz isso para a presença de Deus. Não carregue, não traga, não transporte, não traga as coisas antigas, os velhos hábitos, os velhos costumes. As pessoas, às vezes, elas querem aceitar Jesus, mas querem continuar nutrindo aquele pecado. Querem continuar nutrindo aquele erro que aparentemente dá prazer para ela, mas que ao fim é cabo de morte, amados, na vida da pessoa. Aquele mundano proceder que nós tínhamos, que você, que nós tínhamos no passado, ele não deve estar conosco. Aquele mundano proceder que nós tínhamos, quando nós fomos tirados de um tremedal de lama, ele não deve ser considerado, ele não deve ser lembrado, ele não deve ser carregado para a nova vida que nós temos hoje. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, libertos do pecado e transportados para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13, e nós fomos retirados de um tremedal de lama, e ele firmou nossos pés e nos colocou sobre a rocha, Salmos 42, amados. Algumas pessoas aceitam Jesus e elas querem trazer consigo esses hábitos, essas culturas, essas cargas do passado, essas cargas de quando elas estavam no mundo. E como culto é de casais hoje, algumas pessoas querem se casar e querem trazer hábitos de quando ele era solteiro para dentro do casamento. Ele, ela, alguns querem trazer culturas, hábitos da vida de solteiro para dentro do casamento. E não é assim que funciona, meus amados. Nós sabemos que não é assim que deve acontecer e não é assim que dá certo. Nós temos que agir, nós temos que nutrir, nós temos que ter novos hábitos como casal. Antigamente, quando ela, era separada, era solteiro, não tinha um relacionamento, era eu faço. No casamento é nós fazemos. Antigamente era isso aqui é meu. No casamento é isso aqui é nosso. Na solteirice, colocando assim, dessa forma, existe a privacidade. No casamento existe a cumplicidade. Um é cúmplice do outro, não tem segredo. Esse hábito, essa cultura, essa carga que ele quer trazer, ou ela quer trazer, de quando era solteiro, não deve entrar, não deve fazer parte. Não deve ser inserido na vida de casal, na vida do casamento em si. Eles se tornam uma só carne. Quando nós nos casamos, o pastor cansa de falar no bom sentido isso, que o casamento ele é a junção de casa e mente.
Nós vamos pegar uma casa e nós vamos colocar duas mentes para que essas mentes se fundam e sejam uma. É um só pensamento, tem que haver unidade no relacionamento. Tem que haver unidade no relacionamento, no casamento, na vida deles. E eles se tornam uma só carne, pelo ato, pela coabitação. Então, eles se tornam, de fato, uma só carne. Então, é isso que tem que haver na vida do casal, na família do casal. Não considereis, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis das antigas. Daí você pode estar pensando, poxa, o passado ninguém consegue mudar. É verdade, o passado já aconteceu, não dá para mudar, não dá para a gente voltar. Ah, presbítero, mas você não conhece o passado do meu esposo, você não conhece o passado da minha esposa, você não conhece o passado do meu filho, do meu amigo, do meu pai, da minha mãe, você não consegue o passado dele. Eu não consigo esquecer. Se você não consegue esquecer o passado daquela pessoa, pelo menos não considere. Pelo menos não dê crédito, pelo menos não nutra, pelo menos você não traga isso para a sua vida no casamento, no teu relacionamento, na tua vida a dois. As dores do passado, deixe no passado. Ah, presbítero, eu me casei com ele. Nós dois, quando nos casamos, éramos ímpios. Hoje nós estamos na presença do Senhor, somos novas criaturas, lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, mas ela me ofendeu muito no meu passado, antes da gente conhecer Cristo. Ele me ofendeu muito no passado, antes de eu conhecer a Cristo. Não nutra isso, não carregue isso. Deixe o passado no passado. O que as pessoas te fizeram lá atrás, deixe lá atrás. As decepções do passado ficam no passado. Não carregue aquilo que o Senhor não te mandou carregar, não te pediu para carregar. Então deixe essas coisas no passado. O passado ele só deve ser lembrado, amados, se ele nos impulsiona, nos lança para o futuro, se ele nos aproxima de Jesus, se ele nos anima. Se o passado nos traz para perto de Deus, para perto de Jesus, ele deve ser lembrado. Vira uma página da sua Bíblia, ou duas, eu não sei, 46 de Isaías, versículo 9. Aí mesmo. Ah, tá lá, tá no Data Show. Caso não queira ver, eu vou ler também do Data Show. Olha só isso. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou o seu Deus e não há outro, eu sou o Deus e não há outro semelhante a mim. Vou pegar o primeiro período, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Espere, o texto de 43:18 diz para não lembrar das coisas passadas, diz para não considerar das coisas passadas, e agora aqui 46, versículo 9, diz para lembrar das coisas passadas. É exatamente dentro disso que eu estou falando. Lembre das coisas passadas que te aproximam de Deus, que te trazem para perto de Deus. Lembre das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, de tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, de tudo aquilo que Deus tem te mostrado, de tudo aquilo que Deus tem realizado na tua vida, amados. Nós devemos nos lembrar das coisas passadas, se elas nos lançam para o futuro, se elas nos lançam para frente, se elas nos animam, se elas nos fazem chegar cada vez mais perto de Deus. O filho pródigo saiu de casa, agiu de forma totalmente errada, deturpada, se perdeu em seu caminho, em seu percurso, e lá longe, quando ele estava comendo comida de porcos, ele se lembrou do passado. Só que ele se lembrou do passado não como dor, como angústia, como aflição. Ele se lembrou do passado como que trazendo ele para a presença do Pai. Ele se lembrou de como era a vida dele na casa do Pai, de como era o relacionamento dele com o Pai, do que ele tinha na casa do Pai, na presença do Pai. E quando ele se lembrou daquelas coisas passadas, eu falei, essa vida não é a vida que eu quero aquela vida junto do meu Pai, colado nele, próximo dele, íntimo dele. Então é isso, nós devemos ter esse pensamento. Nós lembramos aqui, corriqueiramente, dos milagres que Deus tem realizado nessa igreja, amado, de tudo que Deus tem feito, e nós vamos continuar, nos lembramos, presbítero, mas já aconteceu, já é passado, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me aproxima de Deus. Pode colocar, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, aquilo que me anima, aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que me faz chegar mais perto de Deus. Toda vez que eu vejo alguém desanimado, abatido, triste, falo, Deus tem realizado tanta coisa. Você lembra o exemplo do pastor Afrânio, você lembra o exemplo da presbítera Andriane, você lembra o exemplo do Andrezinho com o Cairóis e a Larita, você lembra o exemplo do André, você lembra o exemplo da Edgleu, e a gente vai lembrando, e nós vamos lembrando, e cada exemplo desse nós vamos nos reanimando, amados, cada exemplo desse nós vamos nos fortalecendo. Por quê? Porque nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Amém, igreja?
Prosseguindo, vamos para o versículo 19. Vou me hidratar aqui rapidinho. Glória a Deus. Versículo 19 aí mesmo do 43 diz o seguinte: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Vamos por parte. Eis que faço presente. Ele está realizando agora. Ele está fazendo agora na tua vida. Ele está operando agora aquilo que você precisa. Ele está manifestando o poder glorioso dele agora. Ele não está dizendo no futuro, eis que eu farei. Ele está dizendo, eis que faço coisa nova. É agora que Deus está operando na tua vida, neste instante, neste momento. Eis que faço, ele não fará, ele já está fazendo na tua vida coisas novas. Ele diz que está saindo movimento, que está saindo a luz, que está vindo agora, que está brotando. Receba isso para a tua vida, tome posse, receba aquilo que o Senhor tem para a tua vida esta noite, em nome do Senhor Jesus. E o texto continua, porventura não percebeis? Porventura tu não estás enxergando? Tira os olhos do natural e veja o sobrenatural do que Deus está realizando na tua vida. Às vezes as pessoas estão olhando para trás e deixam de ver o novo que o Senhor está fazendo aqui na frente. Estão olhando para o passado, estão considerando o passado e tem coisa nova aqui brotando, que está saindo à luz, que o Senhor está fazendo, e as pessoas deixam de ver, deixam de receber, passam desapercebidas e abrem mão do novo de Deus para a vida delas. Então nós devemos sempre estar assim, ciente de que Ele está fazendo coisa nova cada dia na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E aqui o final desse versículo, ele é extraordinário, irmãos. A parte C diz o seguinte: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos entender essa questão aqui. Isso aqui é sensacional, esse entendimento. Eis que porém caminho no deserto. Amados, deserto é só areia e vento. Areia e vento. E tem dunas, e tem parte alta, parte baixa, areia e vento. Se nós pegarmos uma máquina agora no deserto e fazermos um caminho para alguém seguir, conforme a máquina vai passando, deixando aquele caminho, imediatamente o caminho some. É impossível fazer caminho no deserto. A natureza não permite. Vento e areia torna-se impossível, vou repetir, fazer caminho no deserto. E o Senhor manda te dizer que Ele vai fazer um caminho no teu deserto, um caminho na tua dificuldade, um caminho na tua luta. Ele está dizendo, eis que farei caminho no deserto, meus irmãos, e tem algo muito extraordinário da parte de Deus. Ele vai fazer caminho no deserto, mas é impossível, mas Ele é o Deus do impossível. Ele faz caminho no deserto, não tem impedimento para Ele. Ele faz caminho no deserto, irmãos. Ele vai colocar um caminho na tua luta, na tua dificuldade, e você vai passar por ele, e vai chegar do outro lado, e vai alcançar o objetivo para o qual você foi chamado em nome do Senhor Jesus. E o texto continua dizendo, e rios no ermo. Ermo é terra seca, terra de sequidão, terra onde não se satisfaz de beber água. É aquela terra que nós jogamos água, ela suga. Joga água, ela suga. Joga água, ela suga. Joga água, ela suga. Ao ponto da pessoa não conseguir fazer um lago assim com água, porque toda a água é absorvida. E ele diz que ele vai fazer um rio nesse deserto, um rio nesse ermo, um rio nesse lugar de sequidão. Ele vai fazer brotar onde não tem, meus irmãos. Deus vai realizar milagres antigos de modos diferentes na tua vida, na minha vida. Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida e na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Ele já começou a fazer, Ele já está manifestando o poder dEle. Quem crê, diga amém. Eu creio em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17 está no DS é Data Show, para quem não sabe. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós estamos em Cristo, amados, nós nos tornamos novas criaturas nele. As coisas velhas, as coisas que nós tínhamos, que nós carregávamos, que nós considerávamos, já passaram. Não tem mais poder, não tem mais autoridade, não tem mais domínio sobre a nossa vida. A nossa novidade de vida com o Senhor remove aquela nossa mentalidade de escravo e insere em nós e coloca em nós uma mentalidade de filhos, uma mentalidade de adoradores, uma mentalidade daqueles que querem estar, que se aproximam de Deus.
Abramos em 1 Coríntios, pode abrir comigo, por gentileza. Capítulo 6, versículos 9 ao 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo meia dúzia, nós vamos ler dos versículos 9 ao versículo 11, uma palavra bem dinâmica, bem didática. Já estamos caminhando para a rota de conclusão. Glórias a Deus. Encontramos aí, amados? Glórias ao nosso bom Deus. Eu passo a ler. Escuta só o que está escrito aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11, atente para isso. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Eu já fui assim, amados. Eu já me encaixei nesse rol de pecados, de alguns desses pecados, do versículo 9 e do versículo 10. Tais fostes alguns de vós. Você pode ter praticado algum desses pecados dos versículos 9 ou 10. Tais fostes alguns de vós. Mas o texto continua dizendo: mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós que andávamos dessa forma outrora, no passado, antigamente, quando nós tínhamos como proceder, nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Ele nos transportou, Ele nos transformou, Ele mudou a nossa vida, amados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu lembro de uma história, dá tempo, eu vou contar essa história aqui para vocês, eu lembrei agora. Eu, quando aceitei Jesus, algum tempo atrás, 97, eu morava aqui num conjunto aqui próximo, e lá eu, daquela turma, fui um dos primeiros a aceitar Jesus, a ter um encontro com Cristo. E as pessoas lá que me viam aceitando, indo para a igreja, geralmente eu tinha um hábito de quase que todo dia para a igreja, como eu ainda tenho até hoje, não deixemos de congregar, como é o hábito de alguns. Eu ia para a igreja, aquelas pessoas que me viam lá, que andavam comigo, que brincavam comigo, falavam: olha, lá vai o doidinho para a igreja. O meu apelido naquela época era Doidinho, entendeu? Vocês imaginam. Então, eles falavam isso: olha, lá vai o doidinho para a igreja, lá vai o doidinho para a igreja. E eu ia para a igreja e isso não me incomodava, isso não me ofendia, isso não me magoava, porque eu sabia da nova criatura que eu era, eu sabia da minha postura, eu sabia do novo homem que o Senhor tinha transformado na minha vida. E uma pessoa que me criticava muito, que me julgava muito, de repente aceitou Jesus. Aceitou Jesus e começou a congregar aqui nessa igreja. Ele veio para cá, ele veio congregar aqui nessa igreja. E eu, quando vi, eu fiquei muito feliz pelo fato dele estar congregando, dele estar cultuando, dele ter aceitado Jesus. A família dele ficou revoltada, a família dele ficou chateada, a família dele ficou indignada, a mãe, a irmã principalmente, ficaram chateados com ele. E ele estava aqui. Passa-se o tempo, eu venho para essa igreja, passo a congregar aqui também, e eu fico muito feliz. Eu vejo aqui, fico alegre, vejo outras pessoas, e continuei minha caminhada com Cristo aqui, para honra e glória do Senhor, buscando a presença de Deus, errando, acertando, mas permanecendo firme, com os olhos no Senhor, sem esmorecer, sem desistir, caminhando, sendo sabedor de que Ele estava me lapidando, estava me aperfeiçoando, e de que Ele tinha um propósito para a minha vida. Certo tempo, passado muito tempo, o nosso pastor me chama, eu com minha esposa, e fala: varão, você vai ter consagrado a presbítero dessa igreja. Amados, esse servo ficou indignado, ficou chateado, o mesmo que me chamava de doidinho há muito tempo atrás, que já estava aqui comigo. Não aceitava, porque ele lembrava do meu mundano proceder. Ele falava: eu já vi esse cara vestido de mulher, andando no bloco das piranhas várias vezes. Eu já vi, eu estou falando sério, eu já vi ele fazendo isso. E como é que agora ele está aí? Como é que ele vai consagrado o presbítero? Como é que ele está fazendo isso? Eu não concordo, isso não existe. E o meu passado, amados, ele não tem domínio nem poder sobre a minha vida. O teu passado, ele não tem domínio sobre a tua vida. Esse vaso saiu da igreja, não está mais conosco, infelizmente, mas eu continuo firme, porque eu sei que eu fui lavado e remido, e renovado e restaurado pelo nosso santo Deus. E eu falando disso, eu lembro de Filemon. Paulo escreve uma carta para Filemon, atente só para a história. A carta, a epístola de Paulo para Filemon, só tem um capítulo.
E Paulo, quando escreve para Filemon, ele está escrevendo para Filemon e fala: olha, Filemon, os irmãos que estão comigo aqui estão te saudando, estamos muito felizes pelo trabalho que você está executando aí, estou muito grato por tudo que você tem realizado, e eu estou mandando uma pessoa aí contigo. Aí Filemon fala: vai mandar alguém aqui comigo. Imagina Filemon lendo a carta, só que a pessoa já estava lá. Eu estou mandando até você Onésimo. Quem era Onésimo, irmãos? Onésimo foi uma pessoa que no passado, foi inútil para Filemon. Foi uma pessoa que deu prejuízo para Filemon. Foi uma pessoa que estudos apontam que até chegou a roubar, a enganar mesmo Filemon. Foi uma pessoa que para Filemon não foi uma pessoa útil. Foi uma pessoa que deu trabalho, que deu dificuldade e que Filemon falou: saia daqui. Eu não quero você comigo. Eu não quero a sua presença. Você para mim não é útil. Você para mim você para mim não presta. E Onésimo se aparta. E Paulo, pela graça de Deus, alcança, salva a alma de Onésimo. E Onésimo aceita Jesus e tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. E Paulo fala para Onésimo, manda a carta para Filemon e a carta vai através de Onésimo para lá. E Filemon recebe aquela carta e Paulo começa a falar para ele justamente sobre isso. Vai lá, antes de Hebreus, Filemon, antes de Hebreus, abra rapidinho comigo. Antes de Hebreus, Filemon, rapidinho. Vou ler só alguns versículos com vocês, só para vocês entenderem o contexto de como as pessoas não devem considerar o passado, de como as pessoas não devem considerar aquilo que as pessoas foram, mas a nova criatura que a pessoa se tornou. Veja comigo aí, nós vamos ler o versículo... vamos lá, Filemon. Nós vamos ler comigo o versículo 11, depois nós vamos para o 15. O versículo 11 diz o seguinte, eu vou ler o versículo 10. Sim, eu vou ler o 9 e 10. Prefiro, todavia, vou ler o 8, que é para vocês entenderem legal. Vamos lá. É que eu quero que vocês peguem o entendimento completo. Vamos lá. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro, todavia, Paulo, líder da igreja, poderia simplesmente o pastor Afrânio chegar comigo e falar: meu presbítero, eu estou mandando o irmão Christian aí contigo, eu como presidente do ministério, posso simplesmente mandar o Christian para ir para essa missão contigo na Vila do Equador. Falo: não, pastor, eu não gosto do Christian, tal, ele é uma pessoa que não bate. O pastor poderia usar da autoridade que tem como presidente, Paulo poderia usar da autoridade que tem. Como nosso pastor não usa, ele geralmente não, toda vez ele pede, ele solicita. Versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Onésimo, que outrora te causou dano, para ti foi inútil, para ti não serviu, hoje ele é útil para mim. Hoje ele me ajuda aqui nas minhas lutas, eu escrevo minhas cartas, ele me ajuda a distribuir. Eu estou mandando ele para ti porque ele vai te ser útil, você vai ver como ele é operoso na obra do Senhor. Então hoje, Onésimo, é útil tanto a ti quanto a mim. Versículo 12, eu te devolvo de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Estou mandando o meu coração junto com Onésimo, junto para ti. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me sirvas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ter como que por obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15, atende para isso. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba de volta Onésimo. Ele é um homem de Deus, ele está transformado, lapidado, moldado pelo Senhor. Aí vamos para o versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo pede para que Filemon receba a Onésimo, já pode olhar para cá, como se fosse ele mesmo, como se estivesse recebendo o próprio Paulo. É como se o pastor Fernando chegasse e comigo: meu presbítero, eu quero que você receba o irmão Christian na sua casa, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Meus irmãos, toda a honra que eu daria para o meu pastor, eu daria para o irmão Christian. O que tivesse de melhor que eu daria para o meu pastor, eu daria para o irmão Christian.
um pedido de honra desse, a gente não abre mão. Então, Onésimo aqui tornou-se útil. As pessoas julgam muitas pessoas pelo passado, pelo que elas fizeram, pelos erros que cometeram, e nós não devemos considerar o passado. Amém, igreja? Antes de nós lermos a passagem final, já peço que os irmãos do louvor subam, que a igreja fique de pé e abra comigo Filipenses, capítulo 3. A igreja fique de pé, abra comigo Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Após a leitura, nós vamos aplaudir o Rei Jesus e o nosso pastor nos dirigirá em oração. Aguardando enquanto os irmãos do louvor se aproximam, nós vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Após a leitura, nós vamos imediatamente aplaudir o Rei Jesus, pois ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, e o nosso pastor vai nos dirigir em oração. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, a plenitude, alcançado aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aplaudamos o Rei Jesus.